Eu acho que eu senti uma pista enorme. Senti uma pista enorme. A minha pista tá apontando pra aquele lado agora. Vamos seguir esta pista. Quem teria coragem de fazer o número 2 em um mictório? E ainda ser comparado ao governo dos Estados Unidos. Parece surreal, mas esse é só o ponto de partida de um dos episódios mais ousados e satíricos de South Park, que é o Mistério do Número 2, o 9º episódio da 10ª temporada. De um lado, temos o Sr. Mackey tentando desesperadamente descobrir quem foi o engraçadinho que deixou um presente marrom no mictório da escola. Do outro, temos Cartman decidindo que tudo isso é, na verdade, parte de uma conspiração igualzinha ao 11 de setembro, enquanto começa uma investigação hilária e perturbadora que vai crescendo até envolver o presidente George W. Bush e até uma falsa eliminação ao vivo. Então se prepara, porque se você acha que South Park exagera, é porque ainda não viu o quanto a realidade pode ser ainda mais ridícula. E é isso que você vai descobrir nesse vídeo. Tudo começa com uma das cenas mais aleatórias e hilárias já vistas na série. Sr. Mackey invade a sala de aula com uma cara de poucos amigos e solta a bomba. Alguém fez cocô no mictório da escola. O educador, completamente abalado, começa uma caçada para descobrir o responsável, fazendo com que a investigação ganhe contornos cada vez mais surreais. Quem fez cocô no urinol? Sem conseguir arrancar uma confissão da turma, Sr. Mackey recorre à polícia, que também se vê incapaz de resolver o caso. É aí que entra a dupla mais inusitada do episódio, os irmãos Hardly. Uma paródia escrachada de personagens fictícios americanos de histórias de mistérios chamados Hardy Boys. Eles investigam o caso com um método um tanto peculiar. Seus instintos investigativos são representados de forma bizarra. Sempre que estão próximos de uma pista, eles dizem sentir um endurecimento em suas calças. Uma piada absurdamente sugestiva que se repete várias vezes ao longo do episódio. Mas, como era de se esperar, suas habilidades investigativas não levam a lugar nenhum. Oh, acho que estou sentindo uma pista. É mesmo? Isto está me dando uma pista agora. Enquanto isso, o mistério do mictório continua sem solução, e o caos na escola só aumenta. O que ninguém imaginava é que esse crime grotesco logo seria conectado a algo muito maior e muito mais insano. Porque quando Cartman entra na história, as coisas sempre saem do controle. Ele ignora completamente a seriedade da situação, se é que isso é possível, e decide que aquilo tudo é muito maior do que parece. Segundo ele, o cocô no mictório é um sintoma de algo profundo, obscuro e sistêmico. Assim como o 11 de setembro. Isso mesmo, ele começa a conectar os pontos entre fezes escolares e o maior atentado da história dos Estados Unidos. O mais engraçado é que, por mais absurda que sejam as ligações, ele consegue convencer os colegas a pelo menos ouvir a sua investigação. Mas a cada argumento, ele só se afasta ainda mais da realidade. Está dizendo que todos são retardados? Sim, estou dizendo que são retardados. É, pelo menos 25%. Vamos fazer um teste. Nós somos 4, você é retardado. Isso é 25%. Só que, se tem uma coisa que o Cartman sabe fazer bem, é transformar bobagem em espetáculo. E nesse episódio, ele se supera. No dia seguinte, durante uma atividade escolar em sala de aula, ele aparece com uma apresentação reveladora sobre quem foi o responsável pelos ataques do 11 de setembro. E é aqui que o episódio brilha. Usando Cartman como porta-voz do absurdo, os criadores Trey Parker e Matt Stone escancaram o ridículo das teorias da conspiração. O humor vem justamente do fato de que ele consegue convencer boa parte da escola com argumentos completamente desconexos, mas apresentados com tanta confiança e provas visuais que fazem parecer plausíveis, pelo menos por alguns segundos. A cereja do bolo é a cena onde ele revela que, ao ampliar uma imagem das Torres Gêmeas, ele encontrou uma caricatura maligna do Kyle com uma faca. E essa cena é tão idiota que acaba sendo genial. Você quase escapou impune, babaca. Esse momento satiriza não só movimentos conspiracionistas, como também a forma como o público, muitas vezes, se apega a pistas irrelevantes para justificar narrativas mirabolantes. É uma crítica afiada e extremamente atual, embalada pelo humor escrachado de South Park. E o mais genial de tudo é que, mesmo rindo da cena, a gente reconhece o quanto esse tipo de pensamento ainda circula por aí.
Depois de ser injustamente acusado, Kyle entra em um colapso social. Ninguém quer falar com ele. Até o Butters se assusta só de vê-lo. A situação fica tão absurda que Stan decide ajudar um amigo a provar sua inocência. É aí que os dois iniciam uma jornada que vai muito além de South Park. Eles encontram um grupo de buscadores da verdade sobre o 11 de setembro, liderado por um cara obcecado, cercado de maquetes das torres, potes contendo uma bactéria mortal e teorias que fazem até o Cartman parecer razoável. A paranoia é levada ao limite, com os meninos sendo presos por um esquadrão tático e levados direto para a Casa Branca. É isso mesmo, Kyle e Stan vão parar no Salão Oval, onde são recebidos por ninguém menos que George W. Bush, o presidente dos Estados Unidos na época. A reviravolta é tão bizarra quanto brilhante. Dentro da Casa Branca, Bush confessa, sem rodeios, que o governo dos Estados Unidos foi o responsável pelos atentados de 11 de setembro. Segundo ele, tudo foi meticulosamente planejado para justificar guerras, acumular poder e, claro, dinheiro. A cena é tão absurda que escancara a sátira. A ideia de um governo todo-poderoso não é só uma paranoia, é um teatro que, às vezes, os próprios governantes alimentam. E é aí que South Park vira o jogo. O episódio deixa de ser só sobre teorias da conspiração e vira uma crítica sobre como a própria verdade pode ser manipulada para controlar a percepção pública. Trabalhamos muito duro para esconder o nosso envolvimento nos atentados. Mas você tinha de investigar. É então que Bush atira no conspiracionista. E, completamente chocados e sem saber o que fazer com essa revelação, Stan e Kyle conseguem fugir, antes que o presidente possa também dar um jeito neles. Tarde demais. Meu Deus! Caio, fuja! Quando finalmente escapam da Casa Branca, Kyle e Stan acham que estão livres e prontos para contar ao mundo o que viram. Mas nada é tão simples em South Park. No meio da rua, eles reencontram o teórico da conspiração que supostamente tinha sido morto pelo Bush. Ele foge assim que é reconhecido, e a perseguição termina em um beco com uma execução misteriosa e o surgimento de um novo personagem. O pai dos Hardly Boys. Sim, os detetives adolescentes mais incompetentes da TV, agora tem um pai que, curiosamente, é bom no que faz. Ele revela que toda essa trama absurda foi descoberta graças ao dom especial dos seus filhos. Meus filhos tentavam descobrir quem cagou no urinol da sua escola quando descobriram algo estranho, o que lhes deu uma pista. Nós dois sentimos uma pista. E essas pistas indicam que as conspirações sobre o 11 de setembro são, na verdade, uma conspiração do próprio governo. Não porque o governo fez algo, mas porque quer que as pessoas acreditem que fez. É o cúmulo da ironia. Uma conspiração sobre a conspiração. E é aí que vem a virada final. Quando tudo parece esclarecido, o presidente Bush chega ao local e Stan saca uma arma e aponta para Kyle. Foi ele quem contou tudo ao governo. É ele quem quer encerrar o ciclo. Porque, na real, foi ele quem fez cocô no urinol. Você sabia o tempo todo? Por quê? Porque fui eu. Fui eu quem cagou no urinal. O motivo, segundo ele, é que os boxes estavam ocupados e ele não queria perder o recreio. Toda a confusão nasceu de uma cagada literal, e a série joga na cara do espectador que, às vezes, por trás das grandes teorias e discursos de controle, só existe egoísmo infantil e medo de perder 5 minutos de diversão. É nesse ponto que South Park se supera. O episódio se transforma numa crítica afiada ao simbolismo do poder, mostrando como o absurdo pode se tornar uma ferramenta de manipulação, e como até um pedaço de cocô pode virar narrativa política. O episódio então termina com Stan recebendo sua punição por ter cagado no mictório. O que você acharia se alguém fosse à sua casa, ok? Baixasse as calças e largasse um barroso na casa da sua mãe? O episódio Mistério do Número 2 funciona tão bem porque cada personagem desempenha um papel específico e indispensável dentro do caos. Cartman é o motor da insanidade. Seu fanatismo conspiratório beira o genial de tão absurdo. Ele representa aquele tipo de pessoa que se sente empoderada pela ignorância, transformando qualquer dado irrelevante em prova irrefutável. Ele não está interessado na verdade,
mas em manipular a narrativa para parecer o mais esperto da sala. Kyle, por outro lado, representa a voz da razão. É o único que tenta manter os pés no chão, combatendo as fake news com lógica e bom senso. E, por isso mesmo, vira o alvo mais fácil do Cartman. Sua frustração cresce à medida que percebe que ninguém liga para os fatos, só para o espetáculo. É o retrato perfeito de como a verdade perde espaço quando o absurdo é mais interessante. Já o Sr. Mackey é o símbolo da autoridade ridícula. Obcecado com o crime do mictório, ele ignora discussões muito mais sérias, como o trauma coletivo pós-11 de setembro. Sua obsessão é uma metáfora escrachada sobre instituições que focam nos problemas errados. E Sten, o mais humano de todos, representa a complexidade moral. Ao confessar que foi o autor do ato original, ele expõe a fragilidade por trás de toda a estrutura narrativa construída. Ele errou, mentiu, se omitiu e foi cúmplice do delírio coletivo. No fim, ele é a lembrança de que todo caos começa com uma escolha pessoal. Mistério do número 2 é o tipo de episódio que só South Park conseguiria fazer. Ele começa com uma piada escatológica e termina com uma crítica feroz à forma como a sociedade lida com a verdade. No fundo, a série está dizendo que o absurdo não é o oposto da realidade, ele é parte dela. Quando o público prefere se apegar a histórias complexas e maquiavélicas ao invés de aceitar a simplicidade de uma cagada impulsiva, revela-se o poder que a narrativa tem de distorcer até o óbvio. O episódio é uma aula de como o humor e crítica social podem andar juntos, mesmo quando o assunto envolve cocô. A escatologia aqui não é gratuita. Ela serve como contraste direto à seriedade inflada das teorias conspiratórias. Enquanto todo mundo procura culpados complexos e motivos escondidos, a resposta estava na simplicidade desconfortável do cotidiano. Um garoto que não queria perder o recreio. Se você curte esse tipo de análise, já deixa o like, se inscreve no canal e confere os vídeos recomendados que estão aparecendo aí na tela. Valeu por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. O que nos leva ao mentor dos ataques.